Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, com a presença do presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, professor José Horácio. E a ideia, como sempre acontece nos nossos programas, mostrar para os telespectadores de todos os estados do Brasil como é que se exerce o poder público, privado, a imprensa, sindical, acadêmico, cultural, dentro do país. E José Horácio é o mais jovem presidente da história do Instituto dos Advogados de São Paulo, que foi fundado em 1874, e tem agido e atuado na presidência, já foi inclusive presidente do Colégio dos Presidentes de todos os institutos de advogados do Brasil, e tem atuado no sentido de dar uma difusão doutrinária dos membros do Instituto, são todos juristas. A diferença entre a ordem e o Instituto é que a ordem é a casa do advogado e o Instituto é fundamentalmente a casa do jurista, daquele doutrinador, daquele que dá os caminhos do direito, e de uma forma tão brilhante, com publicações, com livros, com conferências mensais, em que traz personalidades as mais importantes da história do Brasil para fazer exposições e debates com os nossos membros, com os membros do Instituto, de tal maneira que é um privilégio ter no meu programa o atual presidente, que tanto bem fez, o IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, professor. O privilégio é meu, né? Na verdade, retornando, feliz por retornar ao seu programa, que é, na verdade, a grande referência do direito para o telespectador, não só quem é da comunidade jurídica, mas principalmente para toda a sociedade, conhecer um pouco mais da importância do direito. Muito obrigado. Eu gostaria, José Horácio, no momento que nós estamos comemorando 30 anos de Constituição, quais são os programas que você teria para que o Instituto seja também, como sempre foi durante o processo constituinte? A minha presidência antecedeu o processo constituinte e nós trabalhamos muito naquele período com uma tal importância que preparamos, junto com o IPEA, o projeto, o anteprojeto, que foi levado a Constituinte para o sistema tributário. E grande parte do sistema tributário baseou no anteprojeto do Instituto, que foi trabalhado junto com o anteprojeto do IPEA. De tal maneira que o Instituto sempre foi protagonista nesses momentos importantes da história do direito no Brasil. E qual é o trabalho, é a programação que você está pensando para a comemoração desses 30 anos, no momento que o Brasil se encontra de novo numa encruzilhada? Na verdade, 5 de outubro, né, deste ano, a Constituição completará 30 anos. Eu não tenho dúvida de que todos os estudiosos, professores, as associações ligadas tanto da advocacia quanto da magistratura, do Ministério Público, se voltarão para essa data e produzirão conferências, seminários, livros. Mas a nossa preocupação, a preocupação do Instituto, nesse ponto, é tratar o tema não somente como uma comemoração. Eu entendo que temos razões para comemorar, dada a estabilidade democrática, e isto por si só, é um grande fato, né? Mas me parece que a grande diretriz é uma diretriz de reflexão, né? Nesses 30 anos, nós temos que refletir. E refletir não para criticar, mas refletir para evoluir, não é? Eu, particularmente, tenho uma visão que pode até ser colocada como um palpite, de que após as eleições deste ano, nós teremos um grande momento de pressão sobre a Constituição, né? Porque existem muitos assuntos mal resolvidos.
E talvez um próximo presidente tenha capacidade para promover reformas um pouco mais profundas do que foram feitas até agora. Então, antecipando exatamente a esse movimento que eu imagino que é um movimento que acontecerá, o Instituto pretende fazer uma publicação, mas que é resultado de um trabalho de uma comissão de altíssimo nível que já está constituída, e essa comissão então vai se debruçar sobre alguns gargalos que nós elegemos por experiência que nós temos na Constituição. É bom que se diga que a diretriz não é escrever uma nova Constituição, a despeito de nós não sermos, enfim, cegos, que existe um grande movimento por uma nova Constituição, e eu acredito que essa é uma decisão infinitamente mais política do que jurídica. Então a nossa preocupação é dar os elementos fundamentais do ponto de vista jurídico, quer seja para reformas pontuais, quer seja para uma revisão maior, quer seja até para uma nova Constituição, né? Por isso que nós separamos e os gargalos que nós encontramos são da organização política, e aí passa por todos aqueles temas que são temas de voto distrital, coligações, cláusula de barreira, enfim, todos esses pontos fundamentais, o próprio parlamentarismo, que é um tema fundamental, né? A questão penal, que é uma questão dramática em relação o nosso país é um dos maiores do mundo em termos carcerários, nós temos verba e a verba não consegue ser utilizada pelos estados para tratamento dos presos, uma ideia que sempre se teve de ressocialização e que na prática nunca se implementou, né? Então nós temos uma doença na sociedade por conta desse tema. A questão tributária, claro, né, que é uma questão grave que tem levado até a essa situação de guerra fiscal, enfim, todo esse problema dessa distorção federativa de alguns tributos, né? A questão relativa à previdência social, que também nos parece fundamental. Veja, não nos basta apenas fazer a reforma, me parece que existem algumas bases, por exemplo, como o próprio reajuste da aposentadoria, né, um critério elementar que deveria existir, porque aquele que contribui nunca recebe o valor que efetivamente contribuiu e vai sendo defasado ao longo dos anos por haver um descompasso em relação à recomposição da perda do valor monetário. Então é uma coisa grave, porque o país tem uma necessidade de adequação em relação à previdência. Além disso, nós temos um outro gargalo identificado, que é do judiciário como um todo. Nós não estamos falando exatamente dos juízes, nós estamos falando do Poder Judiciário, e quando se fala do Poder Judiciário, se fala de todas as estruturas que compõem o Poder Judiciário, né? Efetivamente, para que ele seja protegido, nós precisamos de um judiciário, aí os juízes independentes, autônomos, né, com as suas garantias respeitadas, para exatamente terem esta liberdade, mas nós precisamos efetivamente que a justiça seja mais eficiente, né? Esse é um fato fundamental. Um outro gargalo muito grande é o da administração pública. Então nós temos, o Brasil passa por enormes dificuldades em todas as esferas, municipal, estadual, federal, principalmente no tema das licitações, né? São temas que engessam a gestão, né? E colocam muitas vezes um gestor que está fazendo um trabalho ético, um trabalho correto, mas sempre colocado na berlinda, né? Então nós precisamos evoluir, existem ferramentas que efetivamente dão agilidade, né? E para que o gestor não precise se arriscar, né? E possa fazer isso dentro da própria legislação. E um último gargalo, que na minha opinião talvez tem sido comentado, mas não tratado de uma forma de como colocar como prioridade de uma política pública no país, que é a educação.
no meu modo de ver, enquanto não houver uma política pública de educação que seja uma prioridade absoluta, inclusive com uma amarração orçamentária nesse sentido, o Brasil nunca vai conseguir dar o salto que ele efetivamente tem condições de dar, né? Não é uma utopia. O Brasil tem o empresário, o próprio trabalhador carrega o país nas costas, faz um grande esforço sem a ajuda do próprio sistema normativo, do próprio sistema tributário, da própria burocracia, e não é valorizado. Então hoje a elite, infelizmente, tem educado seus filhos para irem para fora do país, em sua maior parte. Mas o chamamento das oportunidades lá fora, muitos dos nossos cérebros estão indo para lá. Nós vamos agora aos nossos comerciais e logo em seguida vamos continuar a conversar um pouco sobre essas perspectivas e esse plano que me parece extremamente positivo, principalmente pela divisão daqueles pontos que após 30 anos sentimos que a Constituição ainda poderia ser melhorada. Vamos aos comerciais.